Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo agora e já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, a palavra do Senhor, aqui na carta de 1 João, no capítulo 4, nos ensina como discernir os espíritos. E ele começa nos dizendo para que tenhamos cuidado, que não venhamos crer em qualquer palavra, em qualquer espírito, porque muitos espíritos, às vezes, usando até o nome de Deus, não provém de Deus. E ele diz, tome cuidado, porque nos últimos tempos tem se levantado tantos falsos profetas e infelizmente, nós temos visto muito em nosso meio, nas igrejas, nas redes sociais, tantas pessoas falando asneiras em nome de Deus, sem que Deus os tenha enviado. E a palavra do Senhor fala que nós temos que ter cuidado, nós temos que discernir o Espírito. É por isso que nós devemos viver em comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, porque assim nós não seremos enganados. E aqui, neste capítulo 4 da primeira carta, escrita por João, ele fala no versículo 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ou seja, ainda não levantou esta figura humana que vai se materializar ou se manifestar como anticristo. Porém, já existe um espírito maligno, o espírito do anticristo, que já está reinando no mundo, governando o mundo. E por isso a gente vê este mundo tão sujo que está, as pessoas tão más, pessoas tão voltada para as coisas contrárias à vontade de Deus, tanta engano, mentira, corrupção, promiscuidade, tanta homicídios, tantas coisas erradas que têm atuado neste mundo, e nós sabemos que esse espírito do anticristo que está dominando o mundo, mas nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados. E aqui ele fala nesse versículo 2 que todo espírito que não confessa Jesus como Senhor, ele não é da parte de Deus, mas é o espírito do anticristo, porque aquele que tem o espírito de Deus, ou aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Então, se você ouvir qualquer palavra ou qualquer coisa, manifestação de qualquer pessoa, verifique se esta pessoa fala em nome de Jesus e se ela crê, confessa que Jesus Cristo veio em carne, que ele é filho de Deus e que ele se manifestou aqui nesta terra em carne para cumprir o propósito do Senhor. No versículo 4 ele fala, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? O espírito da mentira, do engano, do anticristo. Então nós não temos que ter medo. Uma vez que somos o Senhor, nós já vencemos o espírito do mal, o espírito das trevas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o espírito que está em nós é o Espírito de Deus, é Jesus quem está em nós. E ele é maior do que o espírito do anticristo, maior do que o que está no mundo. Por isso nós não tememos, porque nós já o vencemos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.